Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Vamos começar a falar sobre os pontos cardeais. O que são os pontos cardeais? Vocês já ouviram falar? Sabe para que serve? Vamos então à nossa página de abertura do nosso capítulo. Vocês em algum momento já se depararam em algum trânsito, na rua, em algum lugar que você olha assim, ou com a sua família, e agora? Eu tenho que virar para a direita ou virar para a esquerda? Para onde que é o meu caminho certo? Olha aqui a situação dessa menina, por exemplo. Ela ficou aqui no que a gente chama de bifurcação. Olha, tem duas saídas para ela. Neste capítulo, você vai estudar como é possível se localizar utilizando a posição do Sol e os pontos cardeais como referência. Além disso, observará como localizar os pontos cardeais por meio das sombras. Vamos lá então. Na seção Conversa Vai. A imagem de abertura representa uma pessoa precisando de orientação. Você já se perdeu alguma vez? Se sim, onde estava? E como fez para se orientar? E aí, já aconteceu de você se perder, de você estar com a sua família em algum local e, meu Deus, para onde que eu vou agora? Para que lado fica o centro? Para que lado fica a praia? E o bairro tal, para onde que é? Ou você chega numa rua lá e agora eu tenho que virar nessa rua para a direita ou para a esquerda? Para que lado eu vou? E comigo eu confesso que já aconteceu algumas vezes. Olha lá a seção Conversa Vem. Você acredita que o Sol pode ajudar alguém a se orientar? Como é possível? Registre aqui as suas hipóteses. Como que você acha que o Sol pode ajudar uma pessoa a se orientar? Por exemplo, pensa aí. Em que lado, em que direção o Sol nasce? Em que direção o Sol se põe? O que você sabe sobre isso? Aí já dei uma dica, hein? Uma forma, uma maneira da gente se orientar com relação ao Sol. Continuando, vamos ver agora sobre norte, sul, leste, oeste. Esses são os pontos cardeais. O leste, o norte, o sul e o oeste são pontos de referência válidos em todos os lugares do mundo e são chamados de pontos cardeais. Você já ouviu esses termos? Já ouviu falar nos pontos cardeais? Na rosa dos ventos? Por exemplo, quando a gente diz que a praia fica para o leste, o sol nasce aqui no leste, se põe no oeste. Sabe como são identificados e para que são úteis? Os pontos cardeais são pontos definidos pelas posições relativas do Sol, o qual aparece todas as manhãs aproximadamente no mesmo lado do horizonte e se põe ao entardecer no lado oposto. Então ali o desenho mostra nascente, onde o Sol nasce, a questão do movimento aparente do Sol, quer dizer que parece que quem se move é o Sol, só que na verdade quem se move é a Terra, ok? Então a gente sabe que o Sol nasce sempre no lado leste, não necessariamente exatamente no ponto leste, mas na direção leste, e com o passar do dia ele se põe no lado oposto, que é o oeste, ok? O movimento do Sol é chamado de aparente, porque, observando da Terra, o Sol parece realizar um deslocamento diário ao redor do planeta. Então, quando a gente vê lá no amanhecer, já foram à praia ou algum lugar assim que você consiga ver o nascer do Sol? Então, a gente vê lá o nascer do Sol de um lado. E vocês já foram nesse mesmo lugar para ver o pôr do Sol? Então, você vai observar que o Sol vai nascer de um lado, na direção leste. Você vai estar nesse local, vai perceber.
Só que se você voltar no mesmo local para ver o entardecer, você vai observar que o sol vai se pôr no outro lado. Então, o entardecer, o pôr do sol no lado oposto, no lado oeste. No entanto, esse deslocamento é exercido pela Terra no seu movimento de rotação, quando ela gira em torno de si mesma. Esse movimento é responsável pela existência dos dias e das noites. Então, olha lá, imagina que nós temos aqui um planeta Terra, ok? O movimento de rotação é quando ela gira sem sair do local. Ela gira em torno dela mesma. Olha aqui, eu estou parada, porém, quando eu giro em torno de mim mesma, eu não saio do local. Estou girando no meu eixo, em torno do meu eixo. A mesma coisa a Terra, ela não sai do local. Esse é o movimento de rotação. Vamos imaginar, pessoal, que esta parte aqui da nossa figura representa o Sol, ok? Se a Terra faz esse movimento aqui o tempo todo, ou seja, a rotação, toda hora o Sol está batendo no mesmo lugar, porque o Sol fica parado, ele não se move. O que move é a Terra. Então, olha aqui, imagina este local aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui nós temos a Austrália. Se o Sol está aqui, tem Sol na Austrália, não tem? Então está de dia. O Sol está clareando essa parte daqui. E aqui onde está o Brasil, do outro lado, ou seja, do lado oposto de onde tem o Sol, está batendo a luz? Não. Então aqui é a noite. Conforme a Terra vai girando, vai fazendo um movimento de rotação, o que está acontecendo aqui com a Austrália? Está saindo da direção do Sol e o Brasil, que estava aqui, ó, já está aqui deste lado, chegando cada vez mais próximo onde está o Sol, e então a Austrália ficou noite e no Brasil é dia. Então, este movimento de rotação é responsável pelo dia e pela noite, certo? Continuando aqui. Os principais pontos de orientação são norte, sul, leste e oeste. Foram definidos com base nesses dois lados, o nascer do sol nascente e o pôr do sol poente. Então, o sol é uma maneira, sim, da gente se orientar. Se o sol está nascendo aqui, olha lá, aqui é o leste. Vai passando o dia, o sol vai aparecendo, o movimento aparente, então o sol está sumindo. Quando o sol começa a desaparecer da nossa vista, é o oeste, porque é o anoitecer, chegou a noite, lados opostos, certo, pessoal? Então, nós podemos observar agora um pouquinho sobre o movimento do Sol. Vejam aqui, os pontos cardeais. Os pontos cardeais estabelecem as direções concebidas com base na posição em que o Sol se encontra durante o dia. Ao descobrir o nascente do Sol e apontar o braço direito para essa direção, é possível encontrar os demais pontos cardeais. O norte, ao estender o braço direito na direção em que o Sol nasce, o lado que fica à sua frente indica o norte. Leste, o lado onde o Sol nasce no horizonte de manhã indica o leste. Sul, ao estender o braço direito na direção em que o Sol nasce, o lado que fica atrás de você indica o sul. Oeste, o lado onde o Sol se põe no horizonte indica o oeste. Então, se eu fiquei lá de frente aonde o Sol nasce, de frente não, estou aqui virada para vocês, ok? E eu vi que o Sol nasceu aqui na direção do meu lado direito, aqui é o leste. O oposto é o meu lado esquerdo, é o oeste.
À minha frente eu tenho o norte, atrás o sul, ok? As posições onde o sol nasce e se põe não são exatamente as mesmas nem todos os dias, em todos os dias do ano. Isso acontece porque a trajetória aparente do Sol muda por causa dos movimentos que a Terra realiza. Então, olha aqui a atividade de olho no local. Ao longo do dia, as casas são iluminadas de formas diferentes conforme o ponto cardial para qual estão voltadas. Assim, elas podem receber mais luz do sol pela manhã ou à tarde, ou até mesmo receber luz solar durante todo o dia. Sobre isso e o que foi apresentado sobre os pontos cardeais, responda as perguntas aqui. A entrada do lugar onde você mora é voltada para qual dos pontos cardeais? Então, imagine que sua casa está aqui, ó. Meu desenho está aqui, certo? E aqui é a sua casa. Se o sol, e aqui é a entrada, né? Se o sol nasce no leste, você então consegue localizar, certo? Se a entrada da sua casa for aqui, neste outro, nessa lateral, então a entrada da sua casa está para o leste. Se ela for aqui, ela está voltada para o sul, porque o norte vai estar aqui, ó, na parte de trás da casa, certo? E então você faz aí os pontos cardeais. Veja primeiramente onde o sol nasce, que você já sabe que é a direção leste, o oposto oeste, e aí você consegue se localizar. Em que período do dia sua residência recebe mais luz do sol? De manhã, à tarde ou o dia todo? Então aí você vai verificar, de acordo com o que nós estudamos até aqui, a questão da luz solar na sua casa. Um textinho para finalizar a nossa aula. Guiado pelo sol. Somente 2 vezes no ano, no início do outono e início da primavera, quando o sol nasce no centro da faixa, é que podemos tomar por verdadeira a afirmação de que o sol nasce no ponto cardial leste e se põe no oeste. Se for esse o caso, basta alinhar seu braço direito com o lado do nascente ou o braço esquerdo com o lado do poente, que à frente você terá o norte e atrás o sul. Então aí é uma informação de que somente nos primeiros dias do outono e da primavera que o sol nasce exatamente no lado leste e se põe no lado oeste. O restante do ano é na direção leste e na direção oeste, ok? Não é exatamente naquele ponto, certo, pessoal? Então, boa pesquisa para vocês sobre a luz solar da sua casa. Cuidem-se. Tchau, tchau!